E aí galera, tudo bom, Heracles? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, né, pessoal, sexta, depois de um feriadão bem, né, caprichado, aí a gente descansou bastante. Vamos voltar às aulas de ciências, dando continuidade ao assunto do capítulo 2, né? Nossa quarta aula aqui de ciências, do capítulo 2 do sistema digestório. Só que a gente vai concluir ele hoje, concluir o capítulo 2, certo? Página 2. Então bora lá, sem perder tempo. Isso está na página 40. A gente vai falar agora da parte da absorção dos nutrientes, já que nós falamos na primeira aula do capítulo 2 sobre o processo de ingestão, né? Quando o alimento entra, né, a partir da boca, vai sofrer a mastigação, sofrer a ação da saliva, da parte mecânica da digestão, junto com a parte química, em que vai acontecer o processo de deglutição, o alimento vai descer, né, atravessando a faringe, indo pelo esôfago, sendo protegido a traqueia pela epiglote, né, lembram? E esse alimento desce para o tubo chamado de esôfago, através de movimentos peristálticos, como são chamados, e esse alimento vai descer para o estômago, onde vai sofrer a ação de algumas substâncias químicas ácidas. É o suco gástrico que nós temos no nosso estômago, que vai começar a fazer o processo de digestão das proteínas. Então, carboidratos e lipídios não sofrem ação no estômago. Eles vão sofrer ação mais impactante no intestino delgado. Foi quando nós paramos. Com a ajuda de duas glândulas especiais, chamadas de fígado e pâncreas, esse alimento vai sofrer uma digestão bem mais pesada dos nutrientes, através de enzimas especiais que vão digerir tanto proteínas que começaram lá no estômago, mas também carboidratos que começaram lá na boca, mas bem fraquinha a digestão, e lipídios que só acontecem no intestino, boca, esôfago, faringe, estômago, não sofre ação digestiva desse alimento. Então ele precisa chegar ao intestino delgado, onde através do pâncreas e através da bile vai sofrer o processo de digestão e emulsificação, respectivamente. Então primeiro vai amaciar a gordura. Quem faz isso é a bile, produzida pelo fígado e guardada na vesícula biliar, e essa substância vai amolecer, emulsificar essa gordura para que as enzimas da gordura, chamadas de lipase, vá lá e comecem o processo de digestão química, a digestão mais pesada da gordura. Isso também acontece com as proteínas, que vão sofrer ação das proteases e aí por diante, né? A gente vai ver isso bem mais detalhado. Depois que esse alimento ele sofre todo o processo de quebra, lembram? A gente precisa transformar macromoléculas em micro. Chega esse momento que os alimentos já estão do tamanho ideal para serem absorvidos. Aí entra então a segunda parte do nosso capítulo. Bora lá! Nós temos uma função muito importante no nosso corpo, que é a de absorver tudo que é bom. E o que é ruim tem que seguir seu caminho para ser eliminado, através do cocô, das fezes. Então na página 40 a gente tem o processo bem mais detalhado sobre a absorção. Então a gente tem uma região chamada de intestino. Observem bem, está aqui o intestino delgado. A primeira porçãozinha do intestino delgado é chamada de duodeno. E é lá que o fígado e o pâncreas vai atuar. No processo, em sequência, os alimentos começam a ser empurrados por todo esse tubo aqui, ó, esse rosinha fino, ó. Tá vendo, ó? Cheio de dobras. Então, é como se fosse uma mangueira toda enrolada. E a gente sabe que mangueira não é curta, mangueira é longa. Então, através do processo de passagem dos alimentos por todas essas dobras, tem-se um tempo importante para o corpo absorver os nutrientes. Então o alimento tem que demorar dentro do meu corpo, dentro do meu busto, da minha barriga? Exatamente. Tem-se um tempo necessário, não pode ser muito curto, porque o alimento ele não vai ser absorvido, os nutrientes não vão ser absorvidos pelo corpo. Então é preciso que ele demore um pouco, e isso é feito através dessas dobras, curvas que o alimento tem sofrido dentro do nosso intestino. Então nós temos aqui o intestino delgado,
que é importantíssimo para absorver os nutrientes, porque tem uma coisinha nos intestinos que não tem em outras partes do nosso organismo, na parte digestiva, certo? Que são pequenas dobrinhas. Bruno, mas aqui não já são dobras? Ah, são dobras que você vê. São dobras que você consegue observar sem um microscópio. Se a gente observar o intestino, um pedacinho dele, do lado de dentro dele, certo? No microscópio, a gente vai ver microdobras. São chamadas de vilosidades. Vilosidades são enrugamento, é como se fossem pequenas dobrinhas nas dobras grandes. Isso tudo para aumentar o poder de absorção dos nutrientes. Essas dobras, pessoal, são importantíssimas para que a gente absorva esses nutrientes. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um alimento, ó, todo ele aqui, ó, dando curvas e mais curvas dentro do intestino para que a gente possa absorver. Então é preciso que seja demorado esse processo. Nem muito, mas também nem pouco. Isso é importante para a absorção. Então a gente tem aqui, ó, o intestino e as dobras, ó, dele. Essas dobrinhas, ó, são essas daqui, ó. Uma, duas aqui, ó. Três, quatro, ó. É como se fosse uma curva, tá vendo aqui? Um anel, ó. E todas essas dobras, esses enrugamentos, são chamados de vilosidades e microvilosidades. As que a gente vê, ó, que você está vendo aqui, são as vilosidades. Essas bem pequenininhas, quase não dá para ver aqui, ó. São dobrinhas que estão na dobra. São chamadas de micro, porque você não enxerga, só com a ajuda do microscópio. Então, essas dobras ajudam na absorção dos nutrientes. Tá certo? Muito importante essas dobrinhas aqui, ó. Além das curvas maiores, temos as curvas microscópicas, importantes para absorção, beleza? Isso no nosso intestino delgado, intestino fino, ó, que eu também posso chamar de intestino fino, porque delgado significa fino. Então, chega um momento em que o alimento ele já absorveu, vamos dizer, 90% do que deveria absorver. Então eu preciso absorver o que falta, o restante, os outros 10%. Quem vai fazer essa absorção final, vai fechar a digestão, vai ser o intestino grosso. É esse maiorzão aqui, ó. Olha daqui, ó, bem maior, mais marronzinho, ó, só para destacar para você ver. Então ele aqui é menor do que o delgado, chamado de intestino grosso. Ó, esse aqui, ó, ele aqui, ó. Ele não é muito longo. Ele é muito menor do que o intestino delgado. Só que não é por ser menor que ele é menos importante. Ele é muito importante, vocês não têm noção. É muito importante no nosso organismo. Nessa região aqui, acontece a absorção principalmente da água. Então, nossa hidratação, a gente se hidrata, bebeu água, matei a sede na boca, mas não é na boca que é absorvida a água. É aqui, ó, nos intestinos, no caso do intestino grosso, e que nós precisamos para a nossa sobrevivência, né? Desidratar-se não é uma boa. Pode levar você praticamente à morte. Podemos passar, tipo, semanas, 1, 2 semanas, dependendo da pessoa, sem comer, né? Sem beber água, você não pode ficar mais do que 3 dias, senão você começa a ter processos de desidratação, principalmente o sistema nervoso vai ser afetado, podendo levar você a ter convulsão e até mesmo a morte. Tudo pela falta de água. Então o intestino grosso, ele absorve a água. Então vamos raciocinar. Por aqui já absorvi quase tudo que é bom. O que não quase não serve, segue caminho. Então tem uma coisinha ainda ali que eu tenho que tirar para que quem não presta saia. No caso, eu forme as fezes, eu forme o cocô. Então o intestino delgado começa a absorver a água dessa pasta, desse pré-cocô. quase informação ainda. E essas substâncias que estão lá, certo? Que eu já não quero mais, vou encaminhando, vou empurrando para cima, depois para o lado, depois descendo até ir embora.
Nesse caminho aqui acontece o processo de absorção de água, certo? De algumas vitaminas, mas principalmente de água. E chega um momento em que o que tem aqui perdeu tanta água que começou a ficar sólido. Então tudo que a gente come está praticamente no formato de uma pasta. Certo? É como se você pegasse seu almoço, sua comida, botasse no liquidificador e colocasse água e batesse. Vira isso dentro da gente. À medida que vai passando por todo o processo de absorção, aí essa substância que está meio líquida começa a ficar um pouco mais sólida. Porque está perdendo água, está desidratando esse resto de alimento. Chegando à formação das fezes. Então teria aqui mais ou menos, ó, o intestino grosso, ó, o alimento vai subir, olha aqui, ó, ele dá uma dobra, vai descendo, ó, ele aí, ó. Quando chega nesse finalmente aqui, ó, dessa descida, temos quase a formação das fezes. Está quase pronta, não tem muita coisa para se fazer não. E nessa região de descida, eu chego ao final do nosso aparelho digestório. É onde você vai encontrar as regiões do reto e do ânus, né? Terminando então o aparelho digestório. Então quando o alimento chega aqui, ó, nessa descida, ele vai chegar à parte final do corpo. Eu tenho uma região chamada de reto e a terminação do nosso sistema digestório, o ânus. Então a partir daí todo o alimento é eliminado. Então aqui eu tenho uma visão em 3D, ó, do reto e do ânus. Vocês, aqui o cocô, ó, tá tá saindo. Tá saindo, já tá indo embora o que não serve. Tudo que tinha de nutritivo do que você comeu foi absorvido, foi pego pelo corpo, e tudo que sobrou, que não serve, está aqui, está sendo eliminado. Detalhe, acontece às vezes no nosso corpo ingerir alguma coisa que não faz bem. Vamos dizer, um alimento estragado e você não soube, engoliu, comeu, né? Ou então uma bactéria que você engoliu, certo? Ou um vírus, pode ser qualquer tipo de micro-organismo que cause mal ao seu corpo e que você ingeriu pela boca, ou seja, você engoliu, e esse germe, ele entrou pela boca, desceu pelo esôfago, né, foi para o estômago, chegou aqui no duodeno, ó, no final, na primeira descida do intestino, ó, chegou no intestino delgado, opa, o corpo começa a dar sinais. Seu corpo começa a avisar que tem alguma coisa errada ali. Certo? E o intestino delgado, ele é muito sensível. Se ele notar que aquele alimento está estragado ou que tem um micro-organismo ali, ele começa a aumentar o processo de eliminação. Enquanto que o alimento vai demorando, ele vai demorando, dando curvas e demorando, o corpo vai fazendo esse empurro, podemos dizer assim, que são movimentos peristálticos, bem devagar. O que é o movimento peristáltico? É como se o intestino começasse a dar pequenos empurrões na comida, e a comida vai andando dentro de você, mais um pequeno empurrão. De vez em quando ronca, você ouça um ruído na sua barriga. Aí você, estou com fome. Ali não é fome. Aquele ruído que está tendo ali é o processo de passagem do alimento que está nessa região, que por ter um pouco de ar lá, né, dá aquela sensação, aquele ruído. E esse ar às vezes vai sair por baixo, né, na flatulência, no peido, e é comum. Né? E se ele sentir que tem alguma coisa errada, ele começa a aumentar esses empurrões, ele acelera. Ele acelera aquela substância, aquele alimento que não está sólido, lembra? Está pastoso, quase líquido. E ele vai empurrando, empurrando, empurrando. Tipo assim, rapaz, tira isso daqui, que está errado, tem alguma coisa errada. Tira, vai-se embora. Começa a empurrar e o alimento vai indo embora, indo. Não dá tempo de absorver a água. Não dá tempo de retirar os nutrientes. Tudo está indo embora muito rápido. E vai sair de você muito rápido. Na forma praticamente líquida. É então aí que a gente tem a famosa diarreia. Né? A diarreia não é um sintoma de uma doença, é um aviso.
de que algo está errado no seu intestino e que ele vai eliminar. E ele vai tentar eliminar o máximo possível. Se você continuar comendo, vai indo embora do mesmo jeito. Você não tem um fim, você tem que dar um tempo e praticamente apenas se hidratar. Porque as fezes, o cocô, ele está saindo na forma líquida. Você não está absorvendo água. E a diarreia pode levar a desidratação e pode até matar. Cólera é uma doença provocada por uma bactéria que tem na água e que provoca um dano muito grande ao intestino. E o intestino não quer ela lá, e ela vai eliminando, vai eliminando, vai eliminando, só que não para. E se a pessoa não beber água, não tomar um medicamento, pode morrer de desidratação, de tanta diarreia que ele teve, vômito, não fica nada no corpo dele, nem por baixo, nem por cima. Desidrata e mata. Certo? Então aqui pode acontecer esses dois processos. Saindo o cocô durinho, certinho, beleza, tudo foi absorvido como deveria ser. Cocô muito mole, tem alguma coisa errada. Certo? Sua flora intestinal não está balanceada e isso vai provocar algum quadro leve de desidratação. E se for por muito tempo, é bom procurar um médico, beleza? Então, dando continuidade, vamos terminar o capítulo 2 agora. Falando um pouco do que a gente já falou demais, a visão geral do processamento, que é nós termos os alimentos passando pelas partes do corpo e sofrendo os processos de forma harmônica. Exemplo, na boca, você tem que mastigar bem e tem que molhar muito bem o alimento com a saliva. Você vai sentir o gosto da comida, que é importantíssimo. Quem come rápido praticamente não sente o gosto. E vai sofrer algum processo lá na frente de constipação, um alimento grande demais dentro de você, pode passar indo embora, não sendo absorvido, e pode chegar no final dando trabalho para sair. Vai dar trabalho para você eliminar, está grande demais o pedaço de comida. É muito bom você mastigar por um bom tempo para que o alimento passe por você sem dificuldades. Desça pelo esôfago, vá para o estômago, sofrendo a ação das substâncias enzimáticas, as enzimas, o ácido, com a ajuda do fígado e do pâncreas. Aqui no duodeno vai acontecer o processo mais pesado da digestão. Então, nessas regiões, passando pelo intestino até o ânus, a gente vai ter a ingestão, a digestão, a absorção e a eliminação. As 4 etapas da nossa digestão. Finalizando, nós temos que mostrar para vocês, basicamente, uma das frases mais famosas que diz que somos o que comemos. O que você come retrata quem você é, na forma corporal. Pessoas que comem exageradamente podem estar obesos ou não comendo bem. Pode estar no quadro um pouco de desnutrição. Então, nosso corpo ele é o que nós absorvemos. Então, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa, um adulto, certo? De 80 quilos, esse adulto é feito dos nutrientes que a gente já estudou no capítulo 1. Os nutrientes e as substâncias químicas, que são a água, as proteínas, os lipídios, os carboidratos e os minerais. Então, se você pegar, por exemplo, um homem não obeso, ele tem uma certa quantidade de água, bem grande, uma certa quantidade de proteína, uma certa quantidade de lipídio, uma pouquíssima quantidade de carboidrato e uma quantidade de minerais. Uma mulher não obesa já tem uma quantidade de água um pouco menor, de proteínas, de lipídios, varia, certo? Não só na mesma espécie, homem e mulher, em espécies diferentes. Por exemplo, só um pedaço de carne, um bife, só um pedacinho de carne, tem já menos água, mas tem mais proteína, porque carne é proteína. Vai ter lipídio se a carne for gordurosa, um pedaço de picanha. Se for uma carne de frango, por exemplo, um bife não, um frango grelhado, já é bem menor essa quantidade de gordura, de proteínas, de gordura, e por aí vai. Uma batata, olha só a diferença, a batata, é um vegetal. Os vegetais são os alimentos mais ricos em água. Então, olha a quantidade de água que tem na batata. Não quer dizer que você vai apertar a batata e a água vai escorrer. Mas se você observar bem quando corta ela e passar o dedo, você já nota que está molhado.
é uma das propriedades dos vegetais. Você furou a casca de uma árvore, escorre alguma coisa. Né? Então, a grande quantidade de água são feitas, que os seres vivos são feitos. Carboidrato, olha, se é vegetal, tem mais carboidrato. Minerais, beleza? Se eu fizer essa comparação com o ser humano, olha só, 80 quilos, 50 quilos da pessoa é água. Lembrando que a água está dentro de cada uma das nossas células. E nós temos trilhões de células. Então é muita água. Então, mais da metade do peso, ó, 50, 80 era 40, né, metade, então 50 quilos é de água, 12 quilos é de proteína, 12 quilos são de lipídios, 1,5 kg de carboidrato e 4,5 kg tanto de minerais quanto de vitaminas e outras substâncias gasosas que também existem no nosso corpo, né? Elementos químicos que estão dentro e compõem nosso organismo, tá certo? Então, pessoal, isso foi o que a gente estudou, nosso capítulo 2, sistema digestório. Espero que tenham gostado. Próxima aula a gente vai começar capítulo novo, que vai ser o sistema respiratório. Então a gente vai falar um pouco das doenças que a gente está passando, no caso dos vírus, né, dessa pandemia, o que é que acontece no nosso corpo, esse vírus. E até lá, se cuidem. Valeu! Fui!